Boa tarde. Continuando a nossa jornada pelas estruturas agora, né? Que a gente mudou um pouco o nosso view, que o que a gente vai começar a fazer, que a gente já começou, na verdade, é olhar as estruturas que a gente já tinha visto, né? As estruturas mais comuns do mercado de opções e tentar fazer uma análise mais profunda sobre elas, tá bom? Lá no nosso grupo do Telegram, acho que domingo e segunda-feira tiveram uma discussão, o pessoal lá teve uma discussão bem legal sobre o call spread, valeu a pena dar uma lida, né? Valeu a pena acompanhar a discussão, bastante conhecimento foi gerado ali, né? E a ideia do grupo é exatamente essa, né? Gerar a discussão, e a ideia dessa nossa nova jornada, vamos dizer assim, através das estruturas, é se aprofundar em todas elas de uma maneira muito mais firme, muito mais sólida, né? Para a gente realmente entender tudo que está por trás de uma estrutura. Beleza? Então eu acho isso bastante importante e indispensável. Tá? Então, continuando, né? Continuando as nossas aulas, né? Ainda falando, já que a gente começou falando de um mercado de lado, né? Um mercado mais chatinho, ou um mercado com certa resistência, tá bom? Então a gente estava falando de um mercado um pouco de lado, um mercado com alguma resistência, e a gente falou que a Fly, né? A gente falou nas últimas 3 ou 4 aulas a respeito da Fly. Eu acho que a gente abordou tudo, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai lá no nosso grupo do Telegram, tá? Deixa eu botar aqui para vocês o grupo do Telegram, para quem ainda não acompanha, acompanhe o grupo do Telegram. Se você tiver alguma dúvida com relação à Fly que a gente passou, é só clicar nesse link aí, entrar lá no Telegram e beleza, tá bom? Então, continuando com a nossa ideia de mercado de lado e resistência, a gente falou da Fly, né? A Fly é aquela operação que a gente buscava. Deixa eu só botar aqui o FlexScan para a gente olhar mais bonitinho, que agora o FlexScan mudou a tela de login, ficou bem melhor cá entre nós. Ficou bem melhor. A gente estava olhando a Fly, um mercado de lado. A Fly, ela se mostra, ela se apresentou como a operação mais rentável, tá bom? Com maior rentabilidade para um mercado de lado. O grande problema da Fly, tá, é a área de lucro dela, que às vezes é muito pequena para muita gente. O risco que você toma ao fazer uma Fly, né, ele acaba sendo alto, tá bom? Uma Fly aqui, ó, montei uma rapidinho aqui para vocês, 22, 22,5, 22, 23, 24, uma bem simples aqui, tá? Só para a gente ver o gráfico, tá bom? A Fly tem essa carona, né? A gente busca esse preço aqui, tá? Esse preço, obviamente, a gente consegue movimentar para onde a gente quiser, sem nenhum problema. Só que muita gente fala, pô, a Fly ela é legal, a Fly tem uma rentabilidade muito alta, mas ela tem uma probabilidade de acerto muito baixa, né? Isso foi uma coisa que a gente até tinha comentado, né? Que nas estruturas com opção é um produto legal porque ele te dá uma gama de produtos que é infinito. Você consegue basicamente, né, tradear qualquer tipo de mercado, tá? E maximizar o lucro para qualquer tipo de mercado, para qualquer tipo de estratégia, né? O mercado de alto, mercado de baixo, mercado de lado, mercado subir um pouco, mercado cair um pouco, todos os viés do mercado, existe uma estrutura para você fazer. Todas elas, tá? Elas têm uma relação lucro com probabilidade de acerto, tá? Que é muito interessante, tá bom? Quanto maior o lucro, normalmente, né? Isso, obviamente, não é sempre 100% das vezes, né? Dado que você pode comparar duas coisas que uma está muito ruim, né? Mas normalmente, quanto maior o lucro que você tem, menos, né? O lucro esperado que você tem, vamos até botar aqui então o lucro esperado, que eu acho que é faz mais sentido, tá? Opa, né?
a relação lucro esperado com probabilidade de acerto de uma estratégia, ela é muito fiel, né? Quanto maior o lucro esperado daquela opção, quanto menos você coloca para mais você retirar, né? Normalmente diminui a sua probabilidade de acerto, tá bom? Isso é até um pouco óbvio, né, para algumas pessoas, e olhando o gráfico também, né? Quanto menor a sua área de ganho, né? Quanto menor a sua área de ganho, provavelmente menor a sua probabilidade de acerto. Repara que aqui, ó, nessa fly aqui, tá? Eu tô buscando R$1.000, né? Para mil contratos, para 1.000 opções, eu tô buscando R$1.000 de lucro, tá bom? Se eu diminuir o meu espaço de ganho, por exemplo, 22,75, 23 e 23,25, que eu faria uma fly bem apertadinha, tá? Bem apertadinha, eu buscaria um retorno muito maior, né? Ao diminuir a minha área aqui, ó, eu com certeza aumento o meu lucro esperado, obviamente, diminuindo a probabilidade de acerto. Mas a fly, ela tem um grande problema, né? Que as pessoas falam, que é exatamente essa chance de acertar ser um pouco reduzida, né? Então, se eu tenho um mercado de alta de lado, se eu imagino, né, um mercado de lado, se eu vejo no futuro um mercado mais chatinho, né, ou com alguma resistência em alguma ação específica, em algum papel específico, mas eu não quero, né, eu aceito trocar um pouquinho de rentabilidade, eu aceito diminuir o meu lucro esperado para aumentar a minha probabilidade de acerto, tá? Existe uma solução, tá bom? Existe uma solução. Essa solução é a estrutura que a gente vai ver hoje, é o Condor, tá bom? Para efeito de didática, né? Para que todo mundo consiga acompanhar as próximas aulas sobre o Condor, eu acho interessante a gente falar o que é o Condor, tá bom? O Condor, assim como a Fly, ele também busca um mercado de lado, tá bom? Ele não é uma operação que o mercado vai subir muito, ele é uma operação mais assertiva quando o mercado está de lado, ou também quando tem uma resistência, assim como a Fly, tá bom? O que a gente está buscando aqui na Fly, né? Na Fly a gente buscava um único preço, né, ou algo muito próximo daquele único preço. Você consegue ver facilmente no gráfico de uma fly. Deixa eu botar uma fly aqui um pouquinho mais aberta, só para vocês poderem ver melhor. Numa fly você está buscando um único preço, você está buscando acertar meio que na mosca, algo muito em torno desse valor aqui, né, desse 23, né. No Condor, tá? O que você busca é um intervalo de preços. Então você vai ter o seu lucro ótimo, vamos dizer assim, você vai ter o seu lucro máximo num intervalo de preços, tá? Que obviamente é maior do que um ponto, tá bom? E você vai aumentar a sua probabilidade de acertar, tá? Consequentemente, diminuir o seu lucro, tá bom? Diminuir a rentabilidade da operação, tá bom? Isso tudo percentualmente falando. Vamos ver o que é, então, um Condor, tá bom? Vamos fazer uma analogia com a Fly, tá? A Fly, a gente já sabe. A Fly a gente viu que era uma compra, venda, compra, tá? Que eu comprava 1.000 de alguma coisa, vendia 2.000 de outra e comprava 1.000, né? Então vamos por aqui, se eu pegar os strikes da Petro, né? Deixa eu botar a Petro aqui para vocês darem uma olhadinha. Se eu quisesse fazer uma fly para Petro, por exemplo, eu poderia fazer a Petro a 21,95, eu poderia fazer a 21, 22, 23, imaginando que a Petro fosse ficar muito próximo desse 22, tá bom? A gente viu, tá, que a Fly, né, ela poderia ser composta, né, ela poderia ser dividida em dois call spreads, né, onde eu compro um call spread 21, 22 e vendo o call spread 22, 23. Né? Isso a gente viu na aula, acho que de ontem até,
né, em algumas outras aulas que eu falo sobre fly, sobre borboleta, a gente viu que ele poderia ser sim dividido em uma compra de um call spread e uma venda de um call spread, ambos com o mesmo miolo, né? Por isso que você dobra a ponta do meio. O valor que você busca quando você está fazendo a fly é exatamente o miolo do meio, tá bom? É exatamente o miolo do meio, é esse 22 aqui especificamente, né? Você lembra que quando o miolo do meio foi boa, porque, né, às vezes existe o miolo das pontas. É o miolo da Dilma. Aqui, por exemplo, a fly que a gente acabou de montar, 21, o pessoal aqui não perde uma. 21, 22, 23, tá? 21, 22, 23, eu tô buscando o quê? Eu tô buscando esse 22, fazendo exatamente isso daqui, buscando o miolo, tá bom? Que já é do meio, porque miolo é do meio, né? Se eu quiser, tá? Ao invés de buscar um valor específico aqui, né? Miolo já é do meio, eu não preciso falar. Tudo bem. Aqui, se eu quiser buscar um valor específico, se eu quiser buscar o 22, tá? O que eu quero é buscar um intervalo de preço. Então, vamos tentar construir, ó. Vamos supor que eu tenha feito a 20, 22, 24, por exemplo, tá bom? Continua sendo a mesma fly, mesma fly não, mas continua sendo uma fly 20, 22, 24. Repara que ela segue todas as nossas regras, né, para montar uma fly perfeita, onde a distância entre o meio e o primeiro é igual à distância entre o meio e o terceiro, né? Então a gente tem a fly bem montadinha, a gente tem a fly perfeitinha. Porém, eu não quero mais acertar um preço específico. Eu quero acertar um intervalo de preços, tá? Então, por exemplo, se eu comprasse o call spread 20-21, tá bom? E vendesse o call spread 22-24, 22-23, vai. 22-23, para ficar mais fácil, né? Vocês concordam comigo que agora eu estou comprando um call spread 20-21 e vendendo um call spread 22-23? Existe um intervalo de preço aqui, tá? Onde eu, teoricamente, vamos dizer assim, não estou posicionado, né? Existe um intervalo de preço onde o que me dá dinheiro, que é a compra do primeiro call spread, tá? Não está sendo consumido pela venda do segundo, né? Que era o problema da Fly. Quero o que fazia a Fly despencar aqui, tá? E o que eu quero é aumentar essa minha probabilidade aqui. Eu quero aumentar, eu quero esticar essa pontinha aqui da Fly, tá? Se eu fizer 20-21 e vender o call spread 22-23, tá? Olha o que vai acontecer com a minha... Ó, vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o que a gente estava, ó. 20, 22, 20... Ó, eu vou transformar a Fly 20, 22, 24. Tá? 20, 22, 24. Tá aqui a nossa Fly, né? Ela tá aqui bonitinha. Eu quero esticar isso daqui, eu quero aumentar esse cara aqui do meio, tá bom? Então, ao invés, tá bom, de eu vender dobrado, que eu tô vendendo dobrado, tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver, eu acho que não, mas vocês conseguem ver a corzinha, verde, vermelho, vermelho, verde, tudo com a mesma quantidade. Você consegue ver que eu tô comprando, vendendo dobrado e comprando a última. Ao invés de eu vender, então, ao invés de eu fazer o call spread 20-22, eu vou fazer o call spread 20-21. Tá? Opa! Né? Eu aumentei a minha chance de ganhar aqui, tá vendo? Eu aumentei, eu peguei aquela pontinha, né, que era um ponto na minha curva, e eu estiquei esse ponto da minha curva, né? E agora eu faço 20, 21, 22, 23, por exemplo. Tá bom? E eu tenho um Condor. Tá bom? E eu tenho o meu Condor. Então, o Condor,
tá? Ele nada mais é do que uma compra-venda, ou também uma venda dobrada, né? Ele é uma espécie de fly, vamos até dizer assim, né? O Condor é uma espécie de fly, onde você estica o meio, você aumenta a probabilidade de você ganhar fazendo essa venda. Por quê? Né? A pergunta que fica é: por que aumentar essa probabilidade? Por que aumentar esse meu range de ganho, tá bom? Piora a minha rentabilidade. Vamos lá, vamos fazer a seguinte brincadeira aqui, ó. Vamos pegar, deixa eu pensar uma coisa. Já sei. Eu não tava, quando, ó, vamos supor, se eu comparar, é que eu não consigo comparar exatamente, né? Vamos lá. Quando eu, tá? Se eu fizer 20, 21, 23, tá bom? Se eu fizer o meio dobrado realmente na 21, tá? Para que eu não tenha essa abertura, para que eu tenha um ponto fixo, tá? De ganho, eu estou vendendo dobrada uma call de 21, tá? A gente tem que pensar um pouquinho em precificação. Então eu estou vendendo dobrado uma call de 21, tá? Quando eu faço a fly. Quando eu faço o condor, tá? Isso aqui é no caso da fly. Quando eu faço o condor, eu faço a venda do call spread 2021, a compra do call spread 2021 com a venda de um call spread 22, 23. Então eu não vendo dobrado a call de 21, eu vendo uma call de 21 e vendo uma call de 22, tá? Vocês concordam comigo, tá? Vocês concordam comigo, lembrando lá da nossa aula de precificação, tá bom? Lá da nossa aula de precificação, vocês lembram que nas calls, né, para as opções de compra, quanto maior o strike, menor o valor, menor o prêmio da opção. Tá? É fácil de ver, né? Se a gente pegar aqui, ó, a call de 21 é o direito de comprar Petro 4 a 21. A call de 22 é o direito de comprar Petro 4 a 22, tá bom? Por qual direito você pagaria mais? Né? Pensa por esse lado, ao invés de pensar na call, eu não gosto de pensar como decoreba, tá bom? Até porque eu sou horroroso para decorar coisa e não consigo, então eu preciso desses artifícios, tá? Isso talvez seja muito bom na hora das minhas aplicações, até porque eu não consigo pensar decoreba simplesmente. Pensa na call como um direito de compra, né? Como um direito de comprar Petro a 21. A pergunta fica muito mais simples, né? Porque a pergunta, qual call é mais cara, a de 21 ou a de 22? É uma pergunta complexa. Né? É uma pergunta que teoricamente não, mas que você teria que raciocinar com um pouquinho de decoreba de que quando o strike sobe, as calls caem o preço e as puts sobem o preço. Só que pensar desse jeito é ruim. Né? Pensar desse jeito, você fica com um pensamento sempre atrelado ao que você decorou. Né? Quando você pensa como direito de compra, a pergunta fica muito mais simples. Por qual direito você pagaria mais? Pelo direito de comprar Petro a 21 ou pelo direito de comprar Petro a 22? É óbvio e notório que comprar Petro a 21 é melhor do que comprar Petro a 22. Ou seja, ter o direito de comprar Petro a 21 obrigatoriamente tem que ser mais caro do que comprar Petro a 22. Tudo bem? Eu queria dar uma aula, agora que a gente já está mais envolvido em opção, eu queria dar uma aula sobre precificação para vocês, tá? Para a gente realmente entrar no modelo de Black & Scholes e dar uma olhadinha bem a fundo, eu não sei se é do interesse de vocês, né? Eu vou até mandar lá no grupo isso, eu vou perguntar uma aula sobre precificação. Interessaria?
respondam lá no Telegram, que eu acho bem importante, né? Uma aula sobre precificação, dependendo do nível da aula, dependendo de onde a gente conseguir chegar em matemática, a gente conseguiria olhar o modelo de precificação muito a fundo e depois isso abriria um grande espaço para a gente falar de vol, falar de grega e tudo mais, tá? Só dá para falar de grega, só dá para entender de fato as gregas quando você começa a estudar um pouquinho de matemática envolvida. É uma matemática um pouquinho mais avançada, nada demais, nada bicho de sete cabeças, mas a gente teria que falar alguma coisinha de derivada, alguma coisinha de integral, mas a gente consegue. Eu acho que nessa meia hora aqui, falando e indo bem devagarinho, a gente consegue, todo mundo entende. Tá bom? Então, voltando, o direito de comprar Petro a 21, a gente viu que é mais caro, né? Que o direito, então, isso aqui é mais barato, tá? A comparação entre essas duas. O que nos faz como é que chama a palavra? Inferir, né? Que quando eu vendo dobrado uma call de 21, eu ganho mais dinheiro do que quando eu vendo uma call de 21 e uma call de 22, concorda? Concorda? Ó, se a call de 21 custa X, tá bom? Custa 10, e a call de 22 tem que custar menos do que 10, vamos supor 8, tá bom? A gente já viu que tem que ser essa relação, tem que ser menor. Quando eu vendo dobrado essa daqui, eu ganho 20. Quando eu vendo essa daqui uma vez e essa daqui outra vez, eu ganho 18. O que quer dizer que a Fly, tá, ela custa menos do que o Condor. Tá? A Fly custa menos do que o Condor. Por quê? Porque na minha venda dobrada eu recebo mais. Então eu consigo financiar melhor as minhas compras na Fly. No Condor eu financio, vamos dizer, um pouquinho pior. Por isso que a minha rentabilidade é um pouquinho menor. Tá? Então, uma Fly que paga R$1.000 e um Condor que paga R$1.000, com certeza absoluta, né? Dado que, obviamente, está na mesma estratégia, nos mesmos strikes, esperando a mesma coisa, provavelmente, com certeza, a Fly vai te pagar mais, dado o que você colocou. Tá bom? Dado o que você colocou. Então, isso é uma primeira visão sobre o Condor. Tá bom? O que é e para que serve, tá bom? Serve para um mercado de lado, se constrói dessa maneira, tá bom? Só que tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Assim como tinha na Fly, tem no Condor, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado, porque como você está vendo aqui, o Condor ele é uma operação que não tem chamada de margem, tá bom? E o risco máximo é o dinheiro que você colocou. Então você coloca R$1.000, você só pode perder R$1.000. Isso o Condor bem feito, tá bom? O Condor certinho, o Condor que não o Condor que não tá despernado, como a gente fala, né? Que ele não tá torto. Tá? É muito simples, acho que a gente consegue falar. Na hora da construção de um Condor, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é também com a distância entre os strikes. Tá bom? Quando você está montando a Fly, a gente viu que a distância entre os strikes, né, do meio para o primeiro tinha que ser igual a do meio para o segundo, desculpa, a do meio para o terceiro. Né? No Condor, todos os strikes têm que estar equidistantes um dos outros. Tá? Equidistantes um dos outros. É uma palavra bem de matemática, né, gente? Quando você está estudando álgebra linear, sabe? Qual é o valor da coordenada x para que os pontos sejam equidistantes? É bem coisa de matemática mesmo. Mas, né, o que isso significa, Marcel, é que a distância entre todos os strikes tem que ser iguais. Tá bom? Ou seja, o Condor 20, 21, 22, 23, tá bom? Ele é perfeitinho, né? Ele é um Condor perfeito, ele é um Condor sem chamada de margem, blá, 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 porque a distância entre eles é igual. Marcelo, a distância tem que ser 1? Não, a distância tem que ser igual, tá bom? Se você quiser fazer o 18, 20, 22, 24, continua sendo igual. Se você quiser fazer o 15, 20, 25, 30, também tem que...
única coisa, a distância tem que ser igual. Esse último aqui não faria nenhum sentido, né? Você ganha do 15 ao 30, você ganha na operação, mas o que eu quero dizer é que para que ele não chame margem, né? Para que o Condor não tenha chamada de margem, não tenha problema no futuro, caso aconteça você perder mais do que você colocou, os pontos têm que ser equidistantes. Então 20, 21, 22, 23 é um bom exemplo de Condor para Petrobras, né? Perfeitinho, tá bom? O que significa os strikes, né? O que significa cada um dos strikes também é muito simples, tá? Os dois strikes do meio, né? O segundo strike e o terceiro strike, tá? Esses dois aqui, ó, eles vão determinar, não era essa, era essa. Eles vão determinar o intervalo de ganho. Tá bom? Então esses dois strikes aqui, eles determinam o intervalo que você vai ganhar, tá bom? É o intervalo que você quer, tá? Então, sei lá, eu quero... Lembra que a Fly, o miolo determinava onde eu quero que o ativo esteja no vencimento, né? Eu quero que o ativo esteja valendo 21, eu fazia uma Fly com miolo no 21. Se eu... no Condor, se eu quero o ativo entre 21 e 22, o meu miolo tem que ser 21, 22, tá bom? Se você determinar o intervalo de ganho, tá bom? Se você determinar o intervalo de ganho, o seu Condor automaticamente está pronto, né? Por que o seu Condor automaticamente está pronto? Porque lembra que eu falei que a distância entre eles tem que ser igual? Né? Então você concorda comigo que esse cara aqui, obrigatoriamente, tem que ser, ó a formulinha, tem que ser 22 menos 21, não, desculpa, tem que ser 21 menos 22 menos 21, onde 22 menos 21 é o tamanho do spread, né? E 21 é o de trás. Então tem que ser 20, 21, 22 e esse aqui tem que ser sempre o cara de baixo, né? O terceiro strike mais a diferença desses dois. Tá? Então, se eu quiser um intervalo de 20,5 para 21,5, os meus outros strikes têm que ser 19,5 e 22,5. Você acaba ficando obrigatoriamente com esses strikes. Então, na construção de um Condor, o que você determina é o intervalo de ganho, tá bom? É o intervalo de ganho que ele já obrigatoriamente determina as pontas para você, fazendo essa formulinha bem simples que a gente acabou de montar aqui, tá bom? Então, se eu quiser o Condor 2021, tem que ser 19, 20, 21 e 22. Perfeito? Vamos falar um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre, na próxima aula, sobre, primeiro, a relação risco e retorno dos diferentes tipos de Condor, né? O que acontece com o meu ganho, o que acontece com a minha rentabilidade, quanto mais eu aumento o intervalo de ganho, e o que acontece com a volatilidade, com a rentabilidade quando eu diminuo, tá bom? Que horas que é o jogo do Brasil? Acabei de pensar, eu achei que era uma. Não deve ser a uma, né? Não sei, depois eu vou ver. Então, na próxima aula, a gente dá uma olhadinha, né? É 3h45. Ó, 3h45 é melhor, que aí o mercado já acaba a aula. Já acaba o mercado, já acaba o jogo. Dá para assistir quase todo. Então, o intervalo de ganho a gente vai ver na próxima aula, então, o que significa esse intervalo, né? Quanto mais eu aumento, o que acontece? Quanto mais eu diminuo, o que acontece? Quais são as variedades, né? As variedades que eu posso fazer com um Condor, e obviamente a gente vai olhar as gregas do Condor e ver como que ele se comporta com relação ao tempo. Isso é muito importante, tá bom? Ele tem um comportamento com o tempo muito parecido, né? Spoiler alert, ele tem um comportamento muito parecido com o da Fly. Beleza, gente? Na aula de hoje era isso que eu queria falar, tá? O pessoal já começou a responder lá no Telegram sobre a aula de precificação. Faz muito tempo que a gente falou sobre isso. Eu acho um assunto bem interessante para a gente começar depois das nossas estruturas, depois que a gente vê
todas as estruturas. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um ótimo jogo do Brasil para vocês. E para quem é palmeirense, um ótimo jogo à noite. Para quem é santista, eu já não espero tanta coisa. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.